Segundo dados registrados pela IPEC, a cada 1 minuto, 25 mulheres são vítimas de agressão no Brasil. E por muitas vezes, essas mulheres continuam convivendo com o agressor porque não são financeiramente independentes. Pensando nesse problema social, os empresários do setor do transporte rodoviário de cargas e o Sindimate resolveram integrar um projeto que devolve a dignidade e dá uma vida nova a essas brasileiras. Os dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria, divulgados em março de 2021, revelam também que durante a pandemia, época em que as famílias passaram mais tempo em casa, houve uma crescente neste tipo de violência. 15% das brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter experimentado algum tipo de violência psicológica, física ou sexual perpetrada por parentes, companheiro ou ex-companheiro durante o período de isolamento. O número equivale a 13,4 milhões de brasileiras. Preocupados com os dados e com o desejo de contribuir com a reconstrução da vida das vítimas de agressões, os empresários do setor de transporte, junto à Polícia Militar de Mato Grosso e SEST-Senat, passaram a integrar o projeto educacional Vida Melhor, que surgiu com o objetivo de capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade e risco, ofertando treinamentos para o desempenho de funções como ajudante de carga e descarga e conferente de cargas. 36 alunas foram formadas no projeto e todas já saíram de lá com um emprego garantido. Uma nova chance, a celebração da possibilidade de viver sem depender financeiramente de ninguém. Kennifer faz parte da primeira turma de formandas e hoje é conferente de cargas na transportadora Carva Lima. Então, quando eu entrei aqui já foi um desafio, né? Entrar no ramo de transporte foi um desafio para quem nunca ter pegado, nunca ter chegado perto do transporte, então está sendo um desafio a cada dia. É uma sensação libertadora, né? Você ter sua vida financeira, não depender de ninguém, poder conquistar tudo sozinho. Kennifer é jovem, tem só 22 anos. E quem a vê sorrindo, feliz e realizada, nem imagina o sofrimento que ela já viveu. Esta mulher é uma das vítimas de um ex-companheiro agressivo. Eu consegui entrar nesse projeto devido à Lei Maria da Penha, que eu tenho uma medida protetiva. Aí eu consegui o serviço aqui. Como em todos os casos, os episódios de violência vivenciados por Kennifer não apareceram no início do relacionamento, mas a convivência a fez descobrir que estava casada com um agressor. Quando percebeu, já era tarde. Kennifer estava completamente envolvida e já tinha se tornado mãe. A filha presenciava todos os episódios de violência. Então, no começo é como fala, é um mar de flores, né? Relacionamento que você pensa assim que vai ser pelo resto da vida. Começou mil maravilhas, foi cada vez mais piorando com as palavras. As palavras foi de um jeito, como que eu posso dizer, humilhando. Ele chegou a um ponto que ele me humilhou onde eu não deveria ter deixado ninguém me colocar. Aí chegou a um ponto que eu não aguentava mais olhar para ele. Eu via que eu estava levando um relacionamento que não ia durar nada. Eu só estava me machucando e cada vez mais machucando a minha filha, porque tem uma criança no meio. Foi quando eu pedi a separação. Foi feita a separação, só que ele não aceitou. Eu cheguei no extremo de falar assim, eu não quero mais viver. Eu cheguei no extremo e falei assim, eu não vou mais, cansei. O que eu estou fazendo aqui se eu não estou servindo para nada? Que foi quando eu dei um estalo na minha vida. Falei, o que eu estou fazendo? Com 21 anos, o que eu estou fazendo na minha vida casada? Sendo que não está me agregando em nada, só está me diminuindo. Foi quando tomei a decisão do fim do relacionamento. A separação não impediu que o ex-marido agressor de Kennifer continuasse com os ataques. Ele não aceitava de jeito nenhum o fim do relacionamento. Era quando ele ia lá na porta de casa, ele me xingava. O prazer dele era sair da casa dele e na porta da minha casa me xingar. E por medo de acontecer alguma coisa, foi quando eu resolvi fazer a medida protetiva.
Foi quando eu consegui ter uma paz, uma tranquilidade na minha vida. Sozinha e com uma criança pequena para criar, Kennifer se viu perdida. Aí eu cheguei naquela fase assim do desespero. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Com uma filha para criar, desempregado, o que eu vou fazer? Foi nesta época que ela conheceu o projeto apoiado pelo Sindimate. Completou o curso e, pouco tempo depois, a oportunidade que ela e sua filha precisavam surgiu. Tinha acabado de chegar do hospital e estava em casa. Olhando para ela, brincando, eu falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou criar ela sem a ajuda de ninguém? Como que eu vou seguir daqui para frente? Foi quando a Carvalho me ligou e me ofereceu a vaga para vir fazer uma entrevista. Antes de sair de casa, eu entrei no meu quarto e fiz uma oração. Falei, Deus, eu só espero que tudo dê certo. Minha mãe me trouxe, fiz a entrevista toda esperançosa. Demorou um pouquinho para ter o retorno, mas quando deu foi a melhor coisa. Então, a Carvalho, eu posso dizer que foi uma porta aberta que eu esperava há dias, há meses. Quando se abriu, foi esperança. A palavra que eu posso dizer é que eu tenho daqui é gratidão, simplesmente. Porque o que eu tenho hoje, a mulher que eu estou me tornando, a autoestima que eu tenho foi graças aqui também. Porque antes disso estava lá embaixo. Eu não trabalhava, não tinha como sustentar ela. Hoje eu tenho como sustentar. Hoje eu não dependo de ninguém para nada. Então tem palavra para colocar. Hoje, Kennifer respira aliviada, pois a sua maior conquista, além da liberdade, é ter o poder de proporcionar uma vida melhor para sua filha. Final de semana quando chega, ou o dia de semana que ela chega, mamãe, eu quero um sorvete, eu não vou precisar pedir para ninguém, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Coisa que quando eu estava com ele, tinha que falar, me dá, me empresta. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho, vou lá e compro e dou para ela. De chegar em casa e falar assim, eu estou cuidando da minha filha, eu não dependo dele. E se ele quiser dar, agrega. Mas se ele não dá, eu sei que eu consigo cuidar da minha filha sozinha. Como eu dou de melhor para ela, eu dou hoje. O sentimento de independência vivenciado por Kennifer é exatamente o que os apoiadores do projeto Vida Melhor buscavam promover. Quando a gente soube do projeto, tanto do Sindimate junto com o 9º Batalhão e com o apoio do SESI Senat, a gente achou muito válido de participar e já fazer a primeira contratação dessas mulheres, né? Eu acho que é um projeto importante, ele traz uma ajuda para a sociedade, para essas mulheres vítimas dessa violência, dessa relação dificultosa em casa. Então a gente quis ajudar também na contratação delas, a gente já estava precisando de gente, então a gente junto ajudou a criar o programa, estruturar os cursos que teriam que ser dados lá. Então eu acho que é um ganho de mão dupla, né? Tanto a sociedade quanto as empresas ganham. E eu acho que as empresas também ajudam fazendo seu papel junto à sociedade, né? E Kennifer não foi a única integrante do projeto a ser contratada. Niandra e Suelen, mulheres que não sofreram violência, mas estavam em situação de vulnerabilidade social, também tiveram a oportunidade de garantir a independência financeira. Porque agora que a gente tem, que eles abriram a porta dessa empresa, dessa casa maravilhosa, agora eu posso voltar a estudar, fazer uma faculdade, a minha filha pode ter uma escola boa, pode ter o que os meus pais sempre deram o que eu preciso, mas eu também quero dar isso para ela e agora é possível. Fui lá e busquei, graças a Deus, a oportunidade está aí. Voltei a estudar, voltei a tirar minha carteira de habilitação. Foi assim que eu consegui olhar para frente, porque senão, se eu ficasse nessa vida, eu não vou conseguir, eu não quero ficar na mesmice, para mim, acho que o mundo é muito grande para as mulheres. Falar, eu quero, eu posso, eu consigo, e vai lá e pronto. O caminho é aberto para a gente, entendeu? Falta a gente querer. Eu quis, eu quero, ainda quero mais, eu quero conquistar muito mais. Então, eu fico muito orgulhosa, inclusive, em saber que a gente está fazendo parte de um projeto desse e que a gente busca mais vezes fazer parte disso. Porque, como o Otávio mesmo disse, são oportunidades que a gente recebe e que a gente sabe fazer muito bem, até o momento que ele só descobre isso quando se é dada a oportunidade. Então, a gente busca cada vez mais abranger e trazer mais mulheres para o ramo do transporte, que é uma coisa ainda que não é muito bem vista, né? Um ramo ainda muito masculino. E a gente está buscando abrir essa oportunidade, mostrar que a gente também sabe fazer. E elas mostraram o que sabem fazer e que são muito capazes, mesmo após tanto sofrimento. Porque ninguém pode tirar a sua paz.
colocam em mim ninguém tem o poder de tirar a sua paz, coisa que tiraram de mim. Tiraram minha paz, minha autoestima e me colocaram no último degrau possível. Quando ele falava simplesmente, você depende só de mim. A gente não depende de ninguém, a gente depende da gente mesmo. Então, se você está num relacionamento desse jeito, a melhor coisa que você faz é sair e se libertar. É difícil, tem noites que você chora, mas tem aquele momento de luz. Tem aquele lugar que você sobe que você só tem gratidão hoje.